E, Guga, a gente já está com Pois não. outro contato aí por Skype. A gente vai conversar agora com o secretário Gustavo Diniz Junqueira, ele é secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Bom dia. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Secretário, é importante a sua participação. Como a Secretaria de Abastecimento vem trabalhando para garantir a oferta de alimentos saudáveis durante a pandemia? Vocês têm uma tratativa com a APAS, é isso? Associação Paulista dos Supermercados, é isso? São várias iniciativas, né? Só lembrando que nós estamos nessa gestão da pandemia há quase 2 meses, né? É um período longo, se você pensar em todo o trabalho que vem sendo feito, não só para atender as populações mais carentes, mais frágeis, mas para manter todo o sistema de abastecimento de alimentos, de kits de necessidade básica disponíveis à população e sem que haja nenhuma confusão. Desde o início, o governador João Dória entendeu a essencialidade dos serviços prestados pelo agronegócio aqui no estado de São Paulo. Então, o agronegócio como um todo, toda a sua cadeia, desde o início da produção de sementes, passando por todos a parte de insumos, de agroquímicos, tratores, a produção dentro da fazenda, a indústria de alimentos, a parte de logística, transporte, até chegar à distribuição nos supermercados, nas feiras livres e à mesa do consumidor, toda essa atividade foi mantida aberta por esse período, obviamente com todos os protocolos. Essa é uma indústria que observa muito as regras, os protocolos e tem dado um show aí, se nós pudéssemos resumir assim, em termos de eficiência. Uma incidência muito baixa do vírus no setor do agro tem contribuído para essa eficiência que nós vimos no abastecimento. Além disso, nós estamos trabalhando em alguns programas especiais. Esse que você mencionou é um programa que nós chamamos aqui de prateleira do produtor, de uma gôndola, um espaço dentro dos supermercados esses associados à APAS, né, que é a Associação Paulista dos Supermercados. Essa é uma área dentro do supermercado onde nós estamos incentivando a compra do produto do agro paulista, do produtor local, do produtor que se encontra naquela região. Então, esse é um trabalho em conjunto para que a gente faça a desintermediação desses pequenos produtores e o consumidor. Com isso, todos ganham. Lembrando aqui que 40% do custo dos alimentos está diretamente relacionado ao custo de intermediação, ao custo de logística e distribuição. Ou seja, se nós conseguirmos diminuir esse custo, tanto produtores terão preços melhores, como o consumidor também terá preços mais acessíveis. Então, esse é o programa aí que você descreveu. Tem várias outras iniciativas, como a Cesta Verde. O programa Cesta Verde é uma parceria entre o governo federal, os ministérios da Cidadania, o Ministério da Agricultura e o governo do Estado de São Paulo, aqui na figura da Secretaria de Agricultura. O governo federal repassa recursos aqui para São Paulo e nós fazemos então a compra desses pequenos produtores, embalamos esses produtos em uma cesta verde e depois distribuímos essa cesta. Ela é chamada cesta verde porque são produtos, frutas, legumes e verduras que serão distribuídos. E a Secretaria da Agricultura vai fazer parcerias com a Secretaria da Educação e outras secretarias para que, em conjunto, possamos atender a população, tanto de produtores quanto de consumidores. Agora, secretário, é importante também a gente perguntar como tem sido a articulação com as prefeituras dos municípios, como tem funcionado esse processo, secretário?
Primeiro passo que nós demos aqui no governo do Estado para enfrentar a pandemia foi o governador João Dória montou uma equipe de saúde altamente qualificada, com profissionais independentes, para que eles pudessem fazer, nesse momento de enfrentamento da crise, fazer a assessoria técnica ao governador, ao governo do Estado. Eles, nos primeiros 30 dias, foram soberanos aí, realmente trouxeram muita informação que levou às decisões tomadas pelo governador, de quarentena, de uso de máscara e uma série de outras, compra de respiradores, atendimento, aumento dos leitos. Então, essa equipe médica focou única e exclusivamente nos assuntos relacionados à saúde. Num segundo momento, um grupo de secretários designado pelo governador João Dória começou, então, a fazer o trabalho de conversa com as empresas. Essas empresas são os grandes empregadores, né, do estado de São Paulo e são aqueles que estão diretamente afetados por essa pandemia por conta dos seus negócios, que não podem operar. E então, através dessa conexão entre os secretários do governador e os empresários, nós levantamos todos os protocolos, ou seja, todas as regras que já haviam sido implantadas pelas empresas que estavam operando e também as regras que seriam implantadas e que deverão ser implantadas à medida que a economia é reaberta. Esses protocolos somaram aí mais de 3 mil iniciativas, depois de conversas com quase 400 empresas, sindicatos, associações, e nós então montamos todo um regramento que deve ser logo mais anunciado pelo governador para a população como um todo. Essa foi a segunda fase. A terceira fase foi uma organização das cidades, né, das municipalidades. São Paulo tem 645 municípios. Então, a organização desses 645 municípios, que são, por natureza, um diferente do outro, não há nenhum aqui igual, então precisamos tratar de maneira heterogênea essa crise. O governador e esse grupo de secretários, em conjunto com o vice-governador Rodrigo Garcia, tomou então a decisão de organizar todo o Estado através das 16 cidades, sedes administrativas do Estado. Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Araçatuba, Presidente Prudente, e, portanto, começamos, então, um trabalho, junto com o secretário Marco Vignoli, para que montássemos o comitê municipalista. Através desse comitê, nós conseguimos, com esses prefeitos, desenvolver um plano para cada uma dessas regiões. E esses planos foram feitos em conjunto com esses prefeitos. Esses prefeitos têm um conhecimento profundo da sua região, dos seus moradores e do seu sistema de saúde. Lembrando que o nosso sistema de saúde ele todo ele integrado, né, por isso que ele chama Sistema Único de Saúde. No entanto, ele é administrado pelas prefeituras. Então, com base nessa organização, nós, então, estamos preparando o Plano São Paulo. O Plano São Paulo é o plano que é um plano que eu diria que ele é mais do que um plano de abertura da economia, ele é todo um mapa de religação da sociedade paulista, porque não são só os negócios que pararam. O que parou foi a nossa convivência social, foi a nossa relação como pessoas dentro de uma sociedade. E a religação dessa sociedade, ela não pode ser feita de um momento para outro. É como se você tivesse aí uma linha elétrica, né, uma energia elétrica. Se você ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo, aquela linha não aguenta. Mas se você for ligando de maneira organizada, aquela sociedade, aquele sistema todo volta a operar em harmonia. E é esse o objetivo do Plano São Paulo, fazer a reconexão da sociedade com harmonia.
Agora, secretário, existem outros projetos da Secretaria de Agricultura, como Casa da Agricultura e a Defesa Agropecuária. Como vocês trabalharam esses projetos aí durante a crise que nós vivemos? Muito interessante a sua pergunta e aqui traz, eu diria que talvez um lado positivo dessa crise foi a união, a integração e o engajamento de toda a equipe da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Só lembrando, essa secretaria conta com aproximadamente 3.300 servidores, 3.300 colaboradores que trabalham também divididos pelo estado todo. E essa gestão, ela não é uma gestão simples quando você imagina ela de maneira analógica, ou seja, sem os recursos tecnológicos, sem os recursos digitais que disponibilizamos hoje, como celular, como essa videoconferência que nós estamos fazendo aqui. E essa pandemia fez com que essas pessoas todas, rapidamente, nós já vínhamos trabalhando numa reestruturação, numa reorganização da secretaria, e isso nos ajudou a ter aqui uma espinha dorsal, uma orientação de como deveria funcionar essa secretaria em um momento de crise, um momento de pandemia. Então, rapidamente, nós conseguimos colocar em prática um plano de teletrabalho, né? Ou seja, eu diria que 90% da secretaria está hoje trabalhando por teletrabalho, né, pelo home office, e apenas 10% está sendo requisitada para trabalhar no campo, seja alimentando os animais no nosso Instituto de Zootecnia, seja verificando pesquisas no Instituto Agronômico de Campinas, seja atendendo a chamados necessários aí da defesa agropecuária para verificação de frigoríficos, para verificação do programa de vacinação, os controles sanitários nas fronteiras com os demais estados. Ou seja, como o agro não parou no Brasil, não parou em São Paulo, a defesa agropecuária tem uma função essencial. A equipe de extensão rural, né, de assistência técnica, que é a nossa área de desenvolvimento rural sustentável, ela também, sob a liderança aí do nosso coordenador Fontes, também organizou todos esses programas que eu listei anteriormente, o Cesta Verde, o programa da prateleira do produtor. Por quê? Porque é importante conhecer o produtor, fazer um cadastro dos produtos que esses produtores produzem, para que aí, então, a área de abastecimento, que é coordenada pela Juliana Cardoso, pudesse negociar com a APAS, pudesse negociar com o governo federal e fazer esse trabalho em conjunto. Então, tem sido muito bom. Nós montamos um comitê de crise aqui no primeiro momento, na primeira hora. Esse comitê se reuniu todos os dias, nesses últimos 60 dias, com reuniões aí com 10, 15, 20, em alguns momentos com 40 dos nossos diretores aí, dos escritórios regionais, e tem sido realmente um trabalho muito interessante, onde nós aqui, as pessoas que trabalham na secretaria há muitos anos, conheciam por nome, conheciam por telefone, mas não conheciam pessoalmente, não conheciam a cara das pessoas. E agora essa integração está se dando muito bem e, sem dúvida alguma, teremos aí a oportunidade de reportar no futuro essa história de integração e de engajamento absoluto que aconteceu aqui durante essa, que é uma das maiores crises que nós já vivemos aí nos tempos modernos. Agora, secretário, o senhor tocou num ponto muito importante, que é o Plano São Paulo, né? Um plano que vem sendo estudado por várias secretarias de Estado, né? Eu gostaria que o senhor elencasse a participação da sua pasta nesse projeto aí, que sem dúvida nenhuma, né, é de grande expectativa para a população do Estado de São Paulo, pois ele gera aí a volta, né, das atividades comerciais de forma gradativa e seletiva, né, conforme
a orientação técnica dos profissionais da saúde, também, né, com uma equipe multidisciplinar de economistas, né, secretário? É isso mesmo. A gente tem dito aqui na equipe do governador João Dória que craque de futebol ganha o jogo, né? Mas é a equipe que ganha o campeonato. E nós estamos trabalhando dessa maneira, trabalhado em regime de colaboração entre todos. As secretarias contam com profissionais altamente qualificados, com uma experiência de gestão pública muito profunda, e em conjunto com as consultorias, né, lembrando que o governador trouxe aqui um apoio da Deloitte, que é uma consultoria internacional para ajudar, para a BCG, que é o Boston Consulting Group, que é uma consultoria de estratégia que já vinha fazendo muito esse trabalho nos outros países do mundo, e a Oliver Wyman, que também é uma consultoria econômica que foi trazida pelo governador João Dória para, em conjunto com essa equipe do Estado, pudesse fazer um plano, esse Plano São Paulo, que levasse em consideração não somente as questões da saúde, que são importantes, são vitais, mas, sem dúvida alguma, o conhecimento do setor privado, da vida privada das pessoas, porque, como eu disse, o Plano São Paulo é um plano que se propõe a religar a sociedade. Se nós fizermos aqui uma pequena analogia, né, o que nós tínhamos antes dessa pandemia era uma civilização, era uma cidade, era um estado, um país, um mundo, montado aqui com pecinhas de Lego, né, sabe aquelas pecinhas de várias cores, e essa civilização, essa cidade funcionava da maneira que ela foi montada, com alguns problemas, com trânsito, com desigualdade, com riqueza, com crescimento, com encolhimento, mas de uma maneira geral ela tinha uma funcionalidade bastante prática. O que aconteceu? A pandemia chegou e bateu nessa montagem, né, do Lego, e as pecinhas se desmontaram. Umas voaram, caíram do prédio, caíram no rio, quebraram, e grande parte dessas pecinhas ficaram aqui na mesa, cada uma da sua cor, tamanho diferente. E o que nós precisamos fazer agora é pegar todas as pecinhas e remontá-la, mas não remontá-la exatamente como existia a sociedade anteriormente, porque nós não temos mais todas as pecinhas. Então nós vamos ter que montá-la da maneira mais eficiente, mais objetiva, para que então nós tenhamos uma sociedade funcional o mais rápido possível. Esse é o Plano São Paulo. Ele vai ter uma série de etapas, não será uma religação, como eu disse antes, imediata. Ele levará em consideração a evolução da doença e do sistema de saúde. E eu queria só fechar dizendo que essa guerra, ou essa crise, ou esse desafio que nós estamos passando, ele deve ser medido, a nossa atuação, a vitória ou derrota desse embate, baseado na nossa capacidade de gestão, de manutenção de um sistema de saúde funcional. Ele não deve ser medido por número de casos ou pelo número de mortes, como tem sido feito recorrentemente, aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas sim a nossa capacidade de manter um sistema de saúde funcionando. Em São Paulo, o maior estado da federação, 46 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. O Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo. Nesse período todo, nós não tivemos em nenhum momento no estado de São Paulo o colapso do sistema de saúde. Ele está sendo usado em alguns lugares a 90% da sua capacidade, em outros menos, a 30%, 40%, mas de maneira geral ele não teve o colapso. E isso mostra
que nessa guerra nós estamos ganhando. É assim que tem que ser analisado. Tem que ser analisada a nossa capacidade de manter. É óbvio que nós estamos tendo baixas de vidas, efeitos negativos e perdas na economia, mas, de novo, é uma guerra que nós estamos travando contra um vírus, um inimigo desconhecido, e à medida que nós vamos ganhando agilidade, conhecendo melhor o vírus, sem dúvida alguma, vamos conseguir controlar essa epidemia que tem devastado tantas vidas. Secretário Gustavo Junqueira, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, uma boa semana a todos. Este foi o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, que participou do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira.